Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E hoje o assunto é comunicação não violenta. Olá, Tiago! Seja bem-vindo! Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é comunicação não violenta. Será que a forma como a gente fala, será que pode impactar a outra pessoa de uma maneira positiva ou negativa? Será que existem técnicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para otimizar os nossos relacionamentos? E não só relacionamentos dentro de casa, mas relacionamentos profissionais também. Olá, Pri, seja bem-vinda, Lu, sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Daqui a pouquinho a Gleice vai entrar, a psicóloga e coach, e ela vai me entrevistar sobre esse assunto. E eu quero que vocês compartilhem também experiências, façam comentários. Quem tiver dúvidas pode escrever aqui na caixinha. E também, por favor, cliquem aqui no aviãozinho e convidem outras pessoas para participar dessa live, que com certeza vai ser muito valiosa, com dicas muito importantes para a gente já sair daqui praticando, para a gente já colocar isso no nosso dia a dia como hábito até. Por que não, não é? Eu vou chamar a Gleice aqui, ela já está por aqui. Olá, Gleice! Aê! Como é que Que vocês bom! estão? Que bom Tô muito mais uma feliz. vez juntas. Eu também. Com certeza, sempre um prazer conversar com você. O nosso bate-papo é sempre tão leve, tão gostoso, descontraído e com informações tão importantes para os nossos seguidores, né? Verdade, Fê, já tava com saudade. Faz uma semana que a gente fez a outra live. Já tô gostando disso daqui. Que bom, tô muito feliz de estar aqui. Tô super animada para esse papo, que eu tenho certeza que vai, olha, sair coisas incríveis, hein? Eu já tô com meu caderninho aqui para anotar tudo. Eu vou querer Ai, aprender que um monte. bom! Claro, imagina que eu vou perder uma coisa dessa. Ai, Fê, deixa eu convidar o pessoal aqui. Vou Boa convidar, não sei ideia. se Eu vocês também já vou chamar convidaram. aqui. Eu vou chamar aqui no aviãozinho o pessoal para Tá bom. participar, que com certeza esse assunto vai ser muito interessante. Eu estava conversando aqui com o pessoal anteriormente, Gle, para todo mundo participar, para quem quiser trazer comentários, fazer perguntas, para que se sintam à vontade para isso. Exatamente. Fica tão gostoso, né? Quando o pessoal participa. Nossa, fica leve. Não fica, porque Fica não é para ser uma rico. aula, é para ser um bate-papo. Isso aí. Isso aí. Exatamente, fica muito mais interessante aqui, ó. Já mandei uns 15 já. Eu também mandei um montão, mandei geral. Pessoal, convidem. Quanto mais gente, melhor. Com Fê, certeza. quero que tu te apresente. Deixa eu baixar aqui, senão fica, não me apareço direito. Quero que tu te apresente para quem tá no meu Instagram te conheça Claro. e saiba um pouquinho mais sobre ti, para te seguir, para saber tudo. Vamos lá, quero Com saber. certeza. Eu sou fonoaudióloga, atuo já há vários anos com treinamentos de competência comunicativa para as pessoas que desejam falar em público ou aquelas pessoas que falam para grupos pequenos de pessoas ou para otimizar a comunicação no dia a dia. Eu comecei a minha atuação profissional trabalhando com narradores de futebol, apresentadores de TV, repórteres, pessoal da mídia. E hoje, quem é o meu público-alvo? É qualquer pessoa que deseja falar bem. Então, pode ser o empresário, o empreendedor, pode ser a dona de casa. Afinal, todo mundo se comunica, não é, Gleice? Cada Nossa, um do seu jeito, com a sua demanda, mas a gente tem que falar, tem que se expressar. exatamente. Eu sempre falo, nossa, a gente pode mandar a pessoa para aquele lugar, mas se souber falar, Com vai ter um classe, efeito, com elegância. vai ter um efeito positivo, mas não é? Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, eu quero falar com aquela pessoa, só que eu não consigo, ela não me escuta. E às É vezes a pessoa verdade. não te escutar não tem a ver com ela, mas sim com você. E aí você deixa Com de falar, né? certeza. Porque não adianta falar, porque eu já sei. Sim, Como é que você sabe? Chega de outro jeito. Quem sabe, né? Mudando a tua forma de se comunicar. Eu acho que o que tu é vai falar hoje tem tudo a verdade. ver com isso. E aí, Sim. quando a pessoa E, faz, ela fala: Nossa, não esperava, foi assim, foi assado. Tá vendo como tu é poderosa? Eu falo, tá e até o vendo?
time, né, Gleice? Você saber a hora certa de falar. Que às vezes a gente quer falar uma coisa, imagina, às vezes o marido tá lá assistindo futebol, ele ama futebol e você vai falar uma coisa importante naquela hora. Talvez não seja o momento exato, é melhor esperar um pouquinho e depois conversa. Então, tudo tem um momento certo e é importante a gente saber identificar isso. Porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro. Ah, porque ele não me ouve. Ah, porque ele é mal educado. Ah, porque é folgado. E acaba não pensando na forma como a gente se expressa. Perfeito. Acho que é o aprender a falar e a ouvir também, né? Com certeza, exatamente. Porque o bom comunicador, ele não é só bom de oratória, ele é bom também de escutatória. Isso aí. Tem que saber escutar as pessoas quando a gente fala. E hoje vai ser uma das nossas pautas aqui na nossa conversa. Que lindo. E transforma relações, né? Transforma. A comunicação Com transforma. certeza. Relações Sim. pessoais, relações de trabalho, relações de tudo. Na hora que É tu verdade. realmente identifica as tuas vulnerabilidades, a vulnerabilidade do outro, Sim. entende esses times aí, Com ganha de certeza. presente a possibilidade de conseguir se entender, se Sim. sincronizar. Ai, já tô Com aqui, felizona, certeza. esperando. Se conectar, né? A gente só tem ganhos. Falando bem, se expressando de uma maneira adequada, a gente só tem a ganhar. Exatamente. É isso aí. Então me conta um pouquinho, Fê, da onde que Vou veio, né, contar. os teus estudos sobre comunicação não violenta, o que que é comunicação não Sim, sim. violenta? A comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo, um psicólogo americano, chamado Rosenberg. E o psicólogo, por que que ele, na década de 60, resolveu estudar sobre esse assunto? Porque o pessoal já tá falando, vai ensinar o crush a te responder rápido. Pronto, já, a pessoa já quer que responda rápido. Olha aí, ó. Que é diretamente, vai ter que ficar aqui na live. É que tu falou no teu stories, né? O teu Sim. crush, você mandou mensagem, ele não respondeu? Quem nunca passou por isso? Quem? E fica pensando mil e uma coisas. E o Verdade, Marshall verdade. Rosenberg tem algumas linhas que dizem que ele sofreu bullying na infância e ele resolveu estudar sobre esse assunto. E a comunicação não violenta, ela vem para quê? Para eu não só evitar os conflitos, mas para eu saber lidar com os conflitos. Porque não tem como eu evitar conflitos o tempo todo. A partir do momento que não tem uma discussão, não tem uma briga, não tem uma opinião diferente, a gente pode pensar assim, tem alguma coisa errada, né? Talvez você esteja aceitando tudo, engolindo coisas, e uma hora a gente explode quando isso acontece. E aí age de maneira impulsiva. E se a gente pensar, o que é um conflito? Conflito é o desentendimento entre duas ou mais pessoas. Muitas vezes porque tem opiniões diferentes, ou porque um quer falar mais que o outro, quer que aquela opinião sobreponha a da outra pessoa, ou não tem paciência para escutar e acaba falando muito e acaba tendo as emoções à flor da pele, né? E isso acaba impedindo com que a comunicação ela seja efetiva. Então, a comunicação não violenta, até o nome ele é muito forte, né? Muito Hoje em forte. dia, ela acontece em mais de 60 países e ela é estabelecida para estabelecer, ela acontece para estabelecer acordos de paz. Então, ela é usada em muitas instituições, em igrejas, em governanças, para exatamente evitar esses conflitos ou ainda lidar de uma maneira mais suave, mais saudável, de forma com que a gente consiga ter um bom resultado. Quais são as grandes vantagens da gente usar a comunicação não violenta? Eu melhoro os meus relacionamentos, eu amplio a minha rede de amigos, eu consigo ser mais feliz, porque se eu evito esses estresses, essas angústias nos relacionamentos, nas minhas conversas, eu tenho uma conversa mais saudável com as pessoas também, diálogos mais saudáveis. E com isso eu tenho um bem-estar muito maior. Então a gente só ganha utilizando essas técnicas da comunicação não violenta, Gleice. Nossa, incrível, incrível. Eu já quero saber que técnicas são essas, porque eu tô escutando, eu tô na aula aqui, ó, tô anotando tudo e pensando, né? A pessoa aqui não para de pensar em o quanto, quando a gente se atravessa, eu me atravesso muito e eu já me atravessei muito Uhum. mais na vida. E Ah, quanto isso tem a é? ver. Uhum. E quanto isso tem a ver com as nossas inseguranças. Olha só, me lembrei, Neto, falando isso, me lembrei na época de escola que eu sempre gostava de ser a primeira a falar. Eu era Ah, insegura. é? Por Ah. quê? Porque daí eu me livrava. E eu tinha o Ah. medo de, assim, às vezes, sei lá, a professora perguntava alguma coisa.
E aí eu ficava pensando, não, eu vou falar porque eu falei primeiro, então Aham. outra pessoa não fala. Se outra pessoa falar, eu vou ficar sem, vamos dizer, sem me posicionar. Entendi. Então, eu adoro dar os meus exemplos porque as pessoas são Com muito parecidas, certeza, né? sim, E quanto tem a ver com as nossas inseguranças? O quanto, sim, quando eu falo e da forma que eu falo, tem a ver com as minhas defesas e com os meus sim. ataques, Com né? certeza, com Quanto eu me certeza. protejo, Sim, quanto e eu do tô deixando. contrário, eu já não falava, eu já era tímida demais, mais calada, mais retraída, exatamente porque eu ficava pensando, aqueles pensamentos ruins, negativos, o que vão pensar de mim? Aquelas crenças Uhum, limitantes. Será que vão achar que eu sei sobre esse assunto? E se me der um branco? E se eu uhum. travar? O medo de mostrar uma vulnerabilidade, que é o que você estava comentando há Mas, pouco. e tu sabe que é a mesma coisa, na verdade. Eu também era assim, eu também era tímida, assim, tímida eu nunca fui, mas pra falar em público, sim. Mas quando chegava, a professora dizia, todo mundo vai ter que responder. Aí eu queria ser a primeira. Se todo mundo Aham. tivesse que responder, eu me enfiava no buraco. Porque eu pensava justamente isso. Eu era aquela que, se pudesse pagar pra alguém apresentar o trabalho pra mim, eu pagava. Se eu Certeza. puder, sabe? Só que, e hoje estamos aqui, né? Por Olha como? só, Entrando em contato com o medo. A psicologia é comportamental verdade. faz isso. Entra em contato Aham. com o desconforto, entra em contato com o desconforto. Opa, não aconteceu Sim, nada. Nossa, não aconteceu nada. Teve gente que gostou. E aí vai reforçando aquilo que você tem de sim, potencial. E aí as com inseguranças certeza. ficam de lado, né? Vai ter É gente aqui verdade. que tá me achando chata. Sai! É Vai ter gente que simples, tá né? gostando? Fica! É Exatamente. Mas quando verdade. a gente é muito inseguro, pode ter 100 pessoas. Se uma falar que não gosta, é aquela ali que eu vou focar. É aquilo que vai ser mais importante para mim. Eu vou dar atenção Uhum. exatamente para o negativo, para aquilo que eu não Isso quero. mesmo. E se a Isso gente mesmo. pensar nesses tempos de quarentena, que a gente está em casa, existem muitas confusões, muitas brigas, muitos conflitos acontecem. Porque às vezes Uhum, a gente se uhum. estressa, tá com os nervos à flor da pele, às vezes ouve uma palavra meio torta e já quer responder de uma maneira impulsiva. E o quanto que a impulsividade, muitas vezes, atrapalha os relacionamentos. Quem aqui nunca falou alguma coisa de maneira impulsiva e depois se arrependeu? Puxa, não precisava ter falado desse jeito com a Gleice, né? Pô, ela não merece ouvir essa palavra dessa forma. E a gente se arrepende muitas vezes, exatamente porque não passa por esses filtros, não tem essas reflexões antes de falar com os outros. E aí Uhum. acaba atrapalhando muito os relacionamentos. Às vezes fica 2 dias sem falar, uma semana sem um olhar para o outro. E no trabalho, então, é pior ainda, porque são pessoas que você tem que se relacionar no dia a dia e não dá para ficar, olha, não vou conversar com meu par ou com meu gestor por dois dias porque eu tô triste, tô magoada com ele. Não existe isso. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que estabelecer vínculos. E a comunicação não violenta nos ajuda muito nisso. A premissa da comunicação não violenta é a autoconexão. E o que é eu me autoconectar? É eu me autoconhecer. Quais são os meus medos, quais são as minhas inseguranças. E para que isso aconteça, é fundamental que eu saiba escutar, que é o que a gente estava falando anteriormente. A gente tem muita dificuldade de escutar. Muitas vezes a gente escuta o outro, mas já pensando na resposta que eu vou dar. Aham. A Aham. Gleice me conta uma história, enquanto ela tá contando, eu já tô pensando, não, porque eu também vou contar essa história, porque isso também aconteceu comigo. E a gente começa a elaborar a resposta e deixa de prestar atenção no outro. E o quanto que isso é ruim num relacionamento, porque você não tá focado, você não está 100% presente naquela conversa, não é? Exatamente. Aí tu tem um relacionamento. Enquanto tu tá me contando uma história, eu tô pensando sobre mim e solto a minha. E aí, o quanto que eu tô presente realmente dando o que o outro precisa? É sobre mim Sim, ou é sobre o outro? Né? Porque é um é verdade. relacionamento, é um bate e volta, Com né? E certeza. muitas vezes, na hora que a pessoa tá falando, fazer perguntas, por exemplo, interessadas, fazem toda a diferença, né? Sei lá, por exemplo, meu Muito. marido gosta de futebol. Eu não gosto de Aham. futebol, acho um saco. Só que ele gosta, ele tá lá falando, aí de vez em quando eu vou dar atenção pra ele, porque isso faz ele se sentir amado. Isso é É importante mesmo? para ele. Muito importante pra ele. Aí eu vou lá, eu acho que ele não tá ouvindo, espero que ele não esteja ouvindo. É mesmo, mas outro dia eu falei, mas tu sabe o nome de todos os jogadores? Sei, porque daí começa papapá, papapá, e aí ele se interessa inclusive mais em mim. Poxa, que Com legal, eu certeza. consigo ter uma conversa com um assunto que me interessa com a minha Sim, esposa e assim vai e contribui muito para os relacionamentos, é né? Enquanto verdade.
Mesmo que não me interesse. Isso faz Sim, parte do amor. O amor tem a ver com, né? O verdade. relacionamento tem a ver com amor. Não só de casal, enfim, né? Mas geral mesmo. E Claro, claro. precisa realmente treinar o ouvir e o falar. E quantas vezes a gente conversa com alguém e você não fala nada, você só escuta a outra pessoa. E terminando aquele diálogo, que foi um monólogo, a pessoa diz: Nossa, que ótimo conversar com você. Nossa, eu Uhum. adorei, tô até me sentindo melhor agora. E na verdade, assim, você não falou nada, você não deu nenhum conselho, não palpitou em nenhum momento. Mas só de parar para escutar, a pessoa já se sente valorizada. A escuta ela é um presente para outra pessoa que a gente dá, a gente oferece e não tem gasto nenhum. É só você Nossa, prestar atenção, você estar focado, você estar atento naquele momento. E isso já é o primeiro passo, é a nossa. premissa da comunicação não violenta. É o estar Não. atento, eu escutar de uma maneira interessada, como você falou, valorizando o que a outra pessoa traz. Nossa, e não gasta nada, mas gasta, né? E dedica aquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso Sim, tempo, né? com Aquilo ali, certeza. esse momento que nós estamos vivendo aqui não vai voltar. Esse É tempo verdade. que é meu, né? Eu poderia estar fazendo muitas coisas, mas não, eu tô aqui, a gente está aqui, nós duas, dedicando Sim, uma a outra, em primeiro lugar, com e a essas certeza. pessoas que estão aqui. Então, é Sim, sim, né, é um presente, literalmente, né? O tempo que a gente sim, doa sim. para ouvir o outro, para estar junto, para É estar se verdade. relacionando, para estar se comunicando, uma comunicação bem assertiva e Sim. realmente não violenta. Nossa, não tem preço, certeza. Com certeza. E a qualidade da escuta vai definir o nosso grau de empatia. A empatia também é fundamental para eu exercer a comunicação não violenta. O que é ser empático? Eu me colocar no lugar do outro, sentir as mesmas emoções do outro. É eu não julgar, não criticar. Porque é muito fácil alguém passar pela Fernanda, alguém que eu conheço, passa por mim, nem me cumprimenta. Eu posso pensar assim, nossa, que mal educado. Assim, eu já estou rotulando, estou julgando a pessoa. Eu não estou analisando os fatos. Sim, ele passou, não me viu, mas será que ele estava com o pensamento lá em outra coisa? Estava preocupado com alguma situação? Ou ele realmente não me viu naquele momento? Ou ele está com problema de visão? Pode acontecer isso, não pode? Só que a Pode gente acontecer várias sempre coisas. leva para o lado pessoal e acaba julgando. Às Sim. vezes alguém chega atrasado no trabalho. A única vez que a pessoa chega, puxa, mas você é um folgado, nossa, o fulano é muito folgado, ele chega atrasado. Mas peraí, ele chega atrasado frequentemente ou ele uma vez chegou atrasado e você já está rotulando ele como uma pessoa folgada? E esse cuidado que a gente tem que ter, e isso que muitas vezes impede o bom relacionamento com as pessoas, porque a tendência é que a gente se magoe com o fato e a gente rotule, a gente critique a outra pessoa sem analisar os fatos. Então, supondo que alguém conversa com o filho e o filho começa a olhar no celular. Eu posso dizer assim, de maneira errada, né? Maneira incorreta. Ô, fulano, eu tô aqui falando com você, toda vez que eu falo com você, você fica olhando no celular, que saco, viu? Por que que isso acontece? Eu posso ficar nervosa e aí a pessoa retruca porque ela vai responder na mesma altura. Ah, mas você sempre fica gritando na minha orelha? E Mas aí, assim, poderia ter evitado esse conflito se a forma fosse diferente. Ao invés de rotular, a gente expressa qual que é a grande sacada da comunicação não violenta. É você escutar, você analisar os fatos, analisar quais são as emoções, e aí você faz um comentário, mas pertinente, que seja concreto, não o que você acha. A mãe poderia ter dito assim: Fulano, quando eu falo com você, eu gostaria que você me olhasse, porque cada vez que você olha no celular, me dá uma impressão de que você não está dando valor para o que eu estou dizendo. Provavelmente a resposta dele não vai ser assim: ah, mãe, para de ficar gritando, porque primeiro você não gritou. E segundo, porque você falou exatamente cada um dos fatos, que foi ele estar olhando no celular e o quanto isso te incomoda, porque você não se sente valorizada nesse momento. E isso acontece no dia a dia de maneira tão corriqueira que a gente não para prestar atenção. Ah, eu falo pro marido assim: ah, porque você nunca me ajuda. Tá, mas o que é o nunca me ajudar? Qual que é a situação que ocasionou o seu comentário? Será que é porque ele não lavou a louça um dia? Ou porque ele nunca lavou a louça e você gostaria que ele fizesse isso? Então, por que não mudar essa forma e dizer assim: olha, fulano,
eu preciso muito da sua ajuda. Eu tenho bastante coisa para fazer, a casa para limpar, a roupa para passar. Se você puder me ajudar com a louça, nossa, seria fantástico. Será que você consegue? Nossa, mesmo que ele não tenha muito tempo, ele vai dar um jeito de te Sim. ajudar, porque a Não. forma foi diferente. E as mulheres, elas querem que os homens adivinhem. E homens e mulheres são diferentes. As mulheres, elas Sim, pegam as coisas no ar, elas percebem. Mas os homens não. É uma coisa fisiológica sim. deles, da maioria, né, principalmente. E aí ela quer que ele venha um dia e se ofereça para fazer uma coisa que ela nunca insinuou que gostaria, ou que insinuou, mas que ele não entendeu. Gente, não adianta, sejam diretas, digam o que esperam. Quando a gente Sim, fala o que espera da pessoa, a pessoa tem a possibilidade de dizer, sério, nossa, posso sim. fazer, ou não, não espere isso de mim. E aí Aham. existe essa combinação, esse alinhamento de expectativas. Isso é fundamental para o sucesso do Com relacionamento e também da certeza, comunicação, com claro. certeza. É verdade. Outra coisa, Às vezes até. né? Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Às vezes até a esposa ou a namorada diz assim, ai, porque você não me dá valor? Tá, mas o que que você quer que ele faça para você perceber que ele está te valorizando, para você se sentir valorizada? É mais fácil dizer assim, olha, meu amor, toda vez que você fala eu te amo, eu me sinto tão valorizada. Você pode falar mais vezes, porque ai, eu vou amar ouvir isso. Pronto. Não é que a pessoa não dá valor, é que talvez ele não tinha percebido e você sinalizou para ele, tá, para ela é importante que eu fale eu te amo. E que às vezes, assim, como você falou, passa despercebido e não Porque dá para talvez ele para ele não seja. adivinhar. Isso. Exatamente. A gente faz aquilo que faz sentido pra gente. E o Sim, relacionamento é difícil por isso, porque pra mim, se pra mim é importante isso, talvez pro outro não seja. Então eu vou ficar esperando aquilo que é importante pra mim e vou fazer aquilo. Mas pro outro talvez não seja, ele vai fazer uma outra coisa e o amor e a comunicação não chega no outro nunca. Isso é um é perigo. Eu não sei se você já verdade. leu aquele livro, As Sim. Cinco Linguagens do Amor. Não li. Cinco Linguagens do Amor. Nossa Senhora. Olha só, nesse livro se fala justamente Sensacional. de cinco linguagens que chega no outro, né? Que você entende como forma de você amar e ser amado. Quando você entende a forma, Olha, as tuas linguagens, você consegue entender por que que você gosta de receber aquilo e por que que você dá aquilo. entendi. Então, para um, a linguagem do amor pode ser através de presentes. E não necessariamente sejam Sim. coisas caras, mas pode ser um bilhetinho, um Um recadinho, uma bombom. florzinha que achou na rua. Isso, ai, Aham. foi no mercado, comprou alguma coisa que o outro gosta. Isso é um A presente. lembrança. A lembrança, isso é presente. O outro pode ser palavras e afirmações, que é a minha linguagem do amor. Eu preciso ouvir elogio, eu gosto de ouvir elogio, eu gosto de ser valorizada dessa forma. Para outras, pode ser atos e Entendi. serviços, por exemplo. Lavar a Com louça, certeza. fazer um favor para mim, tu me ajudar nisso. Para o outro, pode ser o tempo de qualidade. Poxa, eu preciso que a Sim, pessoa dedique um tempo de qualidade a mim. Não é assistir um filme junto. é Porque daí verdade. o foco está no filme e não na pessoa. Com Né? certeza. Então, quando tu identifica isso, tu fala, nossa, para mim é, por exemplo, pros meus pais, pro meu pai, era atos, o dele é atos de serviço. E para mim não é. Só que ele deu o amor dele dessa forma. E o Olha. amor dele Aham. não chegou a mim quando eu era criança. Só que hoje eu entendo o quanto eu fui Entendi. amada. Entende? Sim. Eu Do recebi o jeito amor, só dele. que. Sim, Exatamente. Então, com essa é uma forma de certeza. comunicação. Que quando tu identifica e Sim, alinha, nossa, o amor chega. é Mas verdade. exige um esforço do par, né? E Sim, não, e com não só no certeza. relacionamento conjugal. Geral mesmo. É uma comunicação assertiva, que é direta, que diz exatamente os fatos, o sentimento que você tem relacionado àquilo e o fato, o que que você quer que aconteça. E a gente Uhum. expressa isso por meio das palavras. E é eliminar aquele jogo de adivinhar, não, porque ele tem que adivinhar que eu quero receber flores hoje. Ou a minha amiga tem que adivinhar que tem que me telefonar hoje, porque eu fui a última que telefonei para ela. Não, mas espera aí, é só você falar, fulana, você pode me telefonar na próxima vez? Porque vai ser tão bom receber a sua ligação. E a gente expressar por meio das palavras e não pré-julgar as pessoas sem ter fato, sem ter conhecimento da realidade do dia a dia, das experiências de vida que a pessoa tem. Nossa, perfeito, perfeito. Exatamente. Às vezes a gente se encontra e a pessoa tá meio estranha, e aí tu vai dizer, nossa, mas é aquilo que tu falou.
Ah, que pessoa mal educada. A gente vê um fragmento do dia da pessoa. Tu não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Tem que ter essa empatia mesmo, né? E dizer, Com poxa, não é certeza. comigo. Entender que não é tudo comigo, né? Isso tem a ver Sim. com o ego. Minha gente ser egoísta e achar que tudo, o Sim. mundo gira em torno da gente. Gira em Nossa, a torno Fê de tá mim. estranha, alguma coisa comigo. Por que que é comigo? Sim. Né? Por que não com ela, se foi ela que se comportou assim? É E se eu tô achando verdade. que foi comigo, vou perguntar. Ô, Fê, Sim. aconteceu alguma coisa? Tá chateada comigo? Não. Não é não. Ponto. É se era e ela falou que não, ela perdeu a oportunidade de resolver um Perdeu a problema. oportunidade, exatamente. Você fez a sua parte. E aí segue a tua vida e não fica com aquilo na Sim, tua cabeça. Se algo te incomoda, exatamente. tira da cabeça, fala, expressa, não tenha Sim. medo do que o outro pode falar. Eu vejo que as pessoas às vezes não se comunicam por isso, por medo do É. que o outro vai falar. Aí vai que o E outro é o fala uma coisa que eu jeito não de gosto. falar, né, Gleice? É o É. jeito. Se você falar com jeito, usando essas técnicas de mostrar o sentimento, mostrar o fato, a comunicação fica mais leve. E até a reação do outro vai ser mais ponderada também. Até no exemplo que eu fiz lá no Stories e compartilhei do crush, né? Para quem não viu, às vezes você manda uma mensagem para aquela pessoa que está paquerando pro namorado ou namorada. E ele visualiza, ou ela visualiza, e passam-se 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora. E você assim, gente, mas ele visualizou e não me respondeu. Eu já sei, ele não me ama, só pode ser. Ele não tá me valorizando. Ou, ele deve ter encontrado a fulana. E a fulana, que eu sei que ligou pra ele esses dias, só pode ser isso. Aliás, ontem à noite ele demorou também pra me responder. Já sei, ele tava com ela. E a nossa cabeça vai longe. E a gente não entende exatamente o que aconteceu. Será que ele não teve um problema no celular? Ou que de repente apareceu um Abriu e amigo foi de fazer outra 20 coisa. anos, foi fazer uma outra coisa, teve uma dor de barriga, tá passando mal. Existem tantas milhões de possibilidades, mas a gente tem que pensar que o problema é com a gente. Aquilo que você falou, né? Já que o mundo gira ao redor de mim, só pode ser alguma coisa relacionada a mim. E aí o que a gente diz? Por que você não responde? A pessoa nem respondeu ainda e já manda outra. Só pode ser. Eu sei que você não gosta mesmo de mim, já começa as ofensas. E com isso outra pessoa pensa, nossa, mas é louca, né? É a reação que o homem vai ter nesse caso, assim, imagina, essa moça tá pirada, porque olha o que ela tá falando, que Desequilibrada. loucura! Ainda mostra pros amigos, assim, né? Você ainda vai pagar o mico, E porque daí ele vai ele mostrar pega pros e vai amigos. falar com aquela outra lá que você achou que ele tava, que ele não tinha ido, mas daí ele vai. Já que você deu a sugestão, né? Não dá Eu vou ideia, né? aceitar. Nossa, Sim. Às vezes a gente é se isso mesmo. preocupa muito com a reação dos outros e assim, a gente tem que ser um pouco mais brando no nosso dia a dia, né? Porque eu quero agradar gregos e troianos. Poxa, você já dá o melhor de si, você faz todas as possibilidades possíveis e impossíveis, sempre vai ter alguém que não vai receber da melhor forma, porque a pessoa não está num bom dia, porque está passando por situações que são ruins também no seu dia a dia, e a gente saber relevar. Porque o que acontece muitas vezes nos relacionamentos é isso. A pessoa tenta fazer o seu melhor e às vezes desagrada porque não dá para agradar 100% das pessoas, nem Jesus agradou 100% das pessoas, e a pessoa fica chateada. Poxa, acaba com a semana da pessoa porque o fulano tá pensando isso de mim. Poxa, deixa o fulano pensar, você não fez o seu melhor? Então entregou, vira a página e segue a vida, segue em frente. E assim a gente é mais feliz. A vida ela é mais plena, ela é mais leve, mais suave do que tendo esses pensamentos que acabam aprisionando a gente. Nossa, e aí gera uma ansiedade absurda, um cansaço mental. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Gleice, eu tô tão cansada. Só que às vezes o cansaço nem é físico, sabe, Fê? Às vezes o cansaço é mental. Às vezes eu pergunto, mas o cansaço é onde? Nossa, eu não sei. E ela fala, como assim cansaço é onde? Às vezes o cansaço não é no corpo, às vezes o cansaço é no peito, às vezes o cansaço é na cabeça. Porque a É pessoa fica verdade. nesse trânsito mental, nessa busca por respostas que Sim, não existem. Ela com viaja, certeza. literalmente viaja na batatinha, É. né? A Fábia comentou aqui: meu marido me elogia muito, fala sempre que me ama. Olha que bom, hein, Fábia? Então a Fábia já deve estar agindo da maneira certa, pedindo para ele falar, ou de repente ele já tem essa iniciativa. E olha só, Aqui e um às outro vezes. comentário. Pode falar, pode Ah, falar. Não, porque às vezes, tá, fala que ama. Tem gente que tem lá essas palavras e afirmações como linguagem principal. Se o outro não tem essa linguagem, isso não serve de nada. Se, por exemplo, sim, ela quer um tempo de qualidade, fala lá que ama, fala que ama, mas não dedica um tempo. E aí não serve é pra mim, verdade. porque aquele é a minha linguagem.
Ou não mandar um Sim, presentinho, não faz uma lembrança. E aí não se sente amado. Então, entender como o outro recebe o amor é a melhor forma de eu escolher como eu vou demonstrar o amor. com E a certeza. Cada um tem a comunicação, né? sua forma. Sim, sim. A Neuza comentou aqui: meu marido não elogiava quando eu voltava do cabeleireiro. Aí eu falei pra ele: puxa, você não repara no meu cabelo? Aí ele começou a falar: olha só, foi só Ó, sinalizar pra ele que aquilo era importante pra ela e ele começou a ter atitude. É tão simples, né? E a gente acaba ficando tão chateada, depressiva por conta dessas situações que são possíveis de ser contornadas de uma maneira muito tranquila. isso aí. É isso A mesmo. Silvia comentou aqui em casa, eu falo que não é hotel, todos têm que participar. É isso Boa. aí, é até importante delegar as coisas, falar pontualmente, ó, fulano, você é o responsável pela cama, tudo bem? Assim, todo mundo ajuda, você é responsável por arrumar a mesa da cozinha, vai delegando as coisas que a vida, ela flui muito melhor. Isso. Delega e aceita a forma como o outro faz. Porque delegar e depois falar, ah, mas não ficou direito isso aqui. Ah, não sei o quê. Daí não. Porque daí a pessoa não vai mais fazer. Né? Com Entender certeza. que o outro não fazer do teu jeito, você tem Sim, que abrir mão. Porque naquele é tempo que a pessoa verdade. tá fazendo aquilo pra você, você tá podendo fazer as coisas que você é boa ou aquilo que é prioridade. Então, Com delegar é certeza. fundamental. É verdade. Aqui mais um comentário da Fábia. O meu, deve ser o meu marido, qualquer coisa que eu faço em mim, ele nota e diz que eu tô mais bonita, que eu tô mais Hum? magra, tô mais gostosa. Olha, já se deve ser lá do Power Seven, aquelas Ela é. dietas, as dicas da Gleice, Não, os a Fábia é do Power exercícios das Seven. treinadoras. Ela é, sim, eu sei, mas ela deve estar aproveitando bem cada dica, né? Porque o marido dela Tá, tá ela não. percebendo aí as Ai, mas que bom, diferenças. né? Então, Como é assim, bom. pensando na comunicação não violenta, é fundamental que a gente, primeiro, se autoanalise, esteja presente 100% no momento, que a gente escute de uma maneira ativa, não escute para responder, mas escute realmente interessado, com interesse Interessado. genuíno na outra pessoa. E saber o momento de interagir, o momento de perguntar, o momento de fazer comentários, para ver se eu devo falar nessa hora ou eu falo em outro momento. E saber filtrar também as palavras. Será que a forma que eu estou expressando é a forma que eu gostaria também que falassem para mim? Será que eu falo nesse momento ou eu deixo para outro momento quando eu estiver a sós com a pessoa? Para não expor essa pessoa diante dos Uhum, outros. São alguns cuidados que uhum. fazem total diferença. O autor, o pesquisador, ele comenta, o Marshall Rosenberg, ele comenta que 3 passos são importantes nessa comunicação. Primeiro, que eu consiga identificar por trás, nas entrelinhas, o que a pessoa está querendo dizer para você. Então, quando eu falei assim, porque você não me dá valor, tá, o que será que ele está querendo dizer? Aí você pode, primeiro escuta, depois você identifica de que forma a pessoa falou, qual foi a emoção daquele momento. Ela tá nervosa, ela tá decepcionada, ela tá chateada. Você identifica qual é a emoção e fala, fulano, eu percebi que você tá muito chateado. Você tá chateado porque eu não fui na farmácia para você? Porque talvez você tenha alguma ideia do porquê que a pessoa diz que não, você não valoriza ela. Dessa forma mais concreta, com os fatos, é muito mais fácil da pessoa ela responder de uma maneira mais amena do que você falar assim, porque você sempre se descontrola mesmo, precisa falar desse jeito. E aí não tem comunicação, porque a comunicação é quando algo existe uma ideia que é comum entre as partes, e aí não tem nada em comum, porque tá um indo de frente para o embate com o outro. E aí as coisas não acontecem. Então é olhar para além daquilo que está sendo dito, né? Porque às vezes a pessoa está falando Sim, uma coisa, mas está demonstrando outra através da linguagem corporal. Às vezes a pessoa está olhando, está, né, falando uma exatamente. coisa, mas está chorando, ou está rindo, ou está nervosa. E aquilo quer dizer Sim. muito mais do que o que ela está verbalizando. Mas para perceber isso, só Uhum. estando presente e literalmente interessado. Com certeza. Sei, Eu trouxe até um já anotei. exercício para a gente fazer aqui com os seguidores. Eu Adoro. anotei aqui algumas frases, padrões. Eu vou falar a frase e a gente vai tentar identificar qual que é a emoção, qual Ó, que é o sentido, o que que a pessoa quis dizer, qual que é a necessidade da pessoa nas entrelinhas, de acordo com cada frase. Então, a primeira frase é a seguinte:
Que saco, você controla tudo que eu faço. Qual que é a necessidade de uma pessoa que fala essa frase? Que saco, você controla tudo que eu faço. O que que ela quer? Podem comentar aqui, o que que vocês acham? Posso falar? Fala, Gleice. Vou esperar elas falar. Não, vou esperar. Impossível, Na né? próxima elas falam. Eu acho que ela quer liberdade, né? Eu acho que ela quer se sentir livre. Ela quer se sentir livre. Tá em cima de mim o tempo todo. Tudo tem que ser do teu jeito, quer controlar tudo. Poxa, me deixa livre, me deixa ser eu, me deixa fazer do meu jeito, né? Exatamente. Isso que é importante, que a gente consiga identificar qual que é a necessidade com aquele comentário meio torto que foi feito. Outra, vamos lá. Você só sabe reclamar. Qual que é a necessidade? Vamos ver se elas vão saber dizer. O que vocês acham? Você só sabe reclamar. Fábia, o que você acha? Neuza? Glau? Daniel, Kelly, Lid, Thaís, o que vocês acham? Você só sabe reclamar. Elogie, exatamente. A pessoa julgamento, quer se sentir né? Valorizada, sim, quer que elogie. Ela tá se sentindo julgada, quer se sentir valorizada, com certeza. Mais um, vamos lá. Você é um egoísta. Eu faço tudo sozinha. O que será que a outra pessoa quer? Vamos ver o que elas vão dizer. Eu tenho palpite, mas vamos ver o que elas vão falar. Quando ele ver que estou fazendo alguma coisa errada. Tá, mas você é egoísta, eu faço tudo sozinha. O que a pessoa quer? Quer ajuda. Isso aí, Vanessa Valentini, Neuza, ajuda. Rosiane, isso mesmo. E algo tão simples, só que a gente fala de uma forma que traz essa mensagem nas entrelinhas. Mais uma, hein? A última. Ah, não, vou ter que repetir isso mais uma vez? O que vocês acham? Vamos ver. Eu tenho meus palpites. A ajuda foi anterior. Ah, não, vou ter que repetir isso mais uma vez? Vamos ver se elas falam, senão eu vou falar. Atenção. Eu acho que é atenção também. Atenção! Isso. Com certeza. Que é uma escuta, né? Que a pessoa escute quais são as necessidades, quais são os desejos. E isso é muito importante, ele está dando atenção. Isso é muito importante, que a gente saiba identificar o que tem por trás disso. Tem alguma necessidade, porque toda comunicação tem um objetivo. Eu estou conversando com a Gleice, eu tenho um objetivo de compartilhar informações, ideias importantes sobre a comunicação não violenta, de trocar experiências com a Gleice, com os nossos participantes aqui na live, para que todo mundo saia daqui prestando mais atenção na forma como fala, no que ouve, como responder de uma maneira adequada. Tudo tem um objetivo. Se você liga para alguém, você tem um objetivo. Você quer saber da pessoa, ou você quer informar alguma coisa. E por isso é fundamental que quando a mensagem não é clara, porque não é só a gente que tem que ser assertivo. Todo mundo tem que ser assertivo, mas não dá para eu falar isso para meio mundo. Olha, você não está sendo assertivo. Não dá para eu falar dessa forma. Por isso é importante eu saber identificar essas necessidades, quais são os sentimentos, mas sempre de uma maneira branda, com controle emocional e não já nervosa, explodindo, estourada, porque aí a comunicação ela não vai ser efetiva. A gente só vai ter ruídos na comunicação e aí desgastes, a gente fica chateado, magoado e não atinge o nosso objetivo. Isso que eu ia falar, e não atinge o objetivo. E aí tem muita vez, eu sempre falo isso, as coisas são muito parecidas, mas com objetivos diferentes, né, no nosso trabalho. E a gente não pode deixar o nosso ego falar mais alto. Então, aquelas nossas emoções de satisfação imediata. Então, qual é o objetivo da minha conversa com o meu filho lá, do celular? Pô, meu objetivo é que ele pare, que ele me escute, que ele faça aquilo que ele tem que fazer, o compromisso dele. Só que se eu tô irritada e eu atendo o meu ego, que é de atender, né? Ai, eu quero minha atenção, bababá, bababá. Eu não atinjo o meu objetivo e só atendo a minha necessidade imediata. Verdade. E aí acho que a pergunta que a gente tem que fazer é qual é o objetivo dessa conversa? O objetivo é que ele me escuta, que ele faça isso e aquilo. Se eu falar desse jeito, eu vou atingir meu objetivo ou eu vou estar atendendo o meu ego, a minha necessidade imediata? Com certeza.
Com certeza. E isso quando não tem um descontrole maior ainda, que a mãe fica brava e arranca o celular da mão do filho e fala, olha pra mim, eu tô falando com você. Aí imagina, né? Fica pior ainda a comunicação, o diálogo, ele fica todo truncado, porque aí ele vai ficar com raiva porque você tirou o celular dele, você não se comunicou direito, depois você vai se arrepender também porque não precisava de tanta agressividade naquele momento. Então são situações que a gente pode refletir antes de falar, para ter um bom resultado no nosso dia a dia. E a forma, como você estava falando, às vezes a forma de falar, ela é mais invasiva do que as palavras. Ela machuca mais ou aproxima mais de acordo com o jeito que eu falo. E não tanto só a palavra que eu uso para falar. Até eu uso sempre um exemplo nos cursos que é assim, se eu falar para você a palavra flor, combina? Não. Não, a Gleice até se assustou agora. Porque a flor, ela é delicada, ela é suave. A minha voz foi ríspida, foi agressiva. Se eu falar pra você assim, assassinato, ou eu sou uma maluca, Fria, meu Deus. Que ou eu medo. sou uma assassina, né? Um assunto tão frio, tão sério como esse, eu falo sorrindo, com uma voz assim toda simpática, também não combina. E isso é fundamental, porque às vezes uma mesma mensagem dita de formas diferentes tem um impacto muito grande nos relacionamentos. Pode aproximar ou pode afastar as pessoas. Por exemplo, um bom dia. Eu posso dar um bom dia para você, bom dia. Parece que eu tô com má vontade. Ou eu posso dizer bom dia, Gleice. O simples fato de eu esticar o ia do bom dia já dá uma impressão assim, mais atenciosa, uma pessoa simpática, mais agradável. E não aquela impressão, aquela imagem de uma pessoa mal-humorada que quer. Às vezes a pessoa fala, É só porque, só por protocolo. educação. É, exato. Mas não que você esteja desejando mesmo para outra pessoa um bom dia. E não precisa também ser over, né? Porque tem gente que fica, bom dia! Encontra alguém na rua e fala, calma, né? Menos também. A você, Gleice! Bom dia! Eu, totalmente eu. Você vê seu vizinho e fala, bom dia! Depende do vizinho. Mas dependendo, eu falo. Ah, tá! Você seleciona, então. Se for o síndico, daí eu vou falar bom dia. Bom dia. Juro. Tá, eu também faria a mesma coisa com o meu síndico. E olha, e tem tudo Mas a ver sério. com como a gente se relaciona, literalmente. Isso diz tudo a forma como a gente fala. Hoje eu escutei uma coisa que eu achei tão linda. Eu falei, eu vou fazer um post da minha aluna. Ela falou, o que ela falou? Ela disse assim, Gleice, tu hoje tá terminando o meu curso, né? Uma turma do meu curso. Aí ela falou, tu é cirúrgica. Tu consegue cortar, uma coisa assim, sem sangrar muito. Fazer incisão sem sangrar muito. Eu falei, Nossa! eu sou ruim? Eu sou ruim. Mas ela falou, não, mas tu não é agressiva. E aí eu lembrei do que a gente ia falar hoje. Tu não é agressiva, tu é delicada, mas tu é incisiva. Tu faz a incisão, tu não deixa sangrar muito. Eu falei, não quero que ninguém morra. Eu só quero fazer um cortezinho pra vocês acordarem. Eu achei o máximo. Porque é muito difícil, certeza. né? Muito a gente difícil. não pode. A gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto, mas ao mesmo tempo acolher. O limiar é muito tênue, né? Muito tênue. Entre esse acolhimento e entre você ser mais agressivo, talvez ríspido com a outra pessoa. Tem que uma ter outra amor, não frase que é adianta. Sim, uma outra frase que é bem interessante. Eu posso dizer assim, a culpa é sua, Gleice, não minha. Eu transmito uma imagem. Agora você fala assim, a culpa é sua, Gleice, não minha. É outra imagem, né? E como muda o impacto para o outro, a reação do outro, vai ser completamente diferente. Exatamente por conta da forma. As palavras, claro que são importantes a gente selecionar boas palavras, que sejam assertivas, diretas, objetivas. Mas a forma tem que ser coerente com a emoção que eu quero transmitir para as pessoas, que eu quero passar naquele momento. E para conseguir fazer isso, a gente tem que respirar, né? A gente tem que respirar antes, entender o momento. Sabe, né? Eu acho que eu até falei na outra live contigo, que eu falo para as minhas alunas, não façam nada. Eu falo sempre em relação a comer, mas eu falo, usem isso para a vida toda. Não façam nada na vida de vocês quando vocês tiverem muito qualquer coisa. Pode ser muito triste, pode ser muito irritada, muito cansada, com muita fome, nem muito feliz. Nem quando tiver muito feliz. A gente não consegue tomar boas decisões e a gente não consegue falar coisas com equilíbrio. A gente vai se Com passar, certeza. né? Sim, E vai enfiar os pés pelas mãos. Não vai conseguir raciocinar. E a gente vira... Aí a nossa diferença entre os seres humanos e os animais está justamente usar o racional e a inteligência.
E Claro. quando é no negativo, né? Imagina um cachorro, por exemplo. Fui lá, tava passando, pisei no rabo de um cachorro. Ele vai se virar e vai querer morder, porque ele não tem, ele é o Sim, instintivo dele, né? Ele não vai pensar, nossa, é foi sem verdade. querer que ela pusou no meu rabo, eu não vou morder. Só que nós nos Sim, comportamos igual o cachorro. A pessoa sim, pisa no nosso rabo e a gente sai mordendo. E aí a gente é deixa verdade. de usar a diferença entre os animais irracionais e nós. Então nós precisamos usar a Com nossa certeza. inteligência, o nosso racional para dizer: será Sim, que essa pessoa pisou no meu rabo? Por quê? Será que ela tá bem? Será que é sobre mim? Será que é sim, sobre ela? Vou perguntar. Por que você falou sim. assim? O que você quis dizer com isso? Eu vou te dar mais uma chance de falar a mesma coisa. Você quer falar desse jeito mesmo? Você vai manter Né? isso ou vai mudar agora? É para brigar? É brigar que você quer? É isso que você quer? Né? Porque às vezes a pessoa vai dizer, não, mas por quê? Sim. Como é que eu falei? Como que eu falei? Poxa, Às me vezes a pessoa nem se desculpa. deu conta, Não porque se vai no deu conta. automático, na A maioria das impulsividade. vezes. E assim, a gente falando aqui parece fácil. E não é fácil, gente. Quem Não é não, né? fácil, Quem porque nunca faz isso? as emoções à flor da pele, E voltar atrás é muito bonito, né? com certeza. Eu canso de fazer isso. Às vezes estou irritada, estou cansada, e às vezes com os filhos, né? O Sim. marido também. E aí vai lá, mãe, não sei o quê. Desculpa, olha, É, realmente não era contigo. Eu tava assim, eu tava assada. Tu me desculpa? A mãe também erra. Não sei o quê. É é difícil a mãe verdade. errar. Mas a mãe, eu brinco com Sim. ele, é Mas difícil também errar, erra. mas eu erro. Aí ele dá risada, Sim. né? Com Porque o meu de assim, 2 qual o anos, às vezes eu problema? peço desculpa, que a mãe tá desculpa. A mamãe tava meio atrapalhada, nervosa com as coisas que tinha para fazer. A mamãe vai melhorar o jeito de falar com você, que às vezes... Não é? Sim, Sim, normal, a com gente está certeza. ensinando como fazer, mas não quer dizer que a gente Sim, age assim o tempo todo, que a nossa é família seja verdade. harmônica. Harmônia. Não! Errou, tá tudo bem, volta atrás e corrige. Sim, Não tem com problema, não fica lá certeza. no teu mundinho, não fica 2 dias sem falar, pelo amor de Sim, a Deus. gente só perde, né? Meu Perde Deus, bons gente, a momentos, gente perde de aproveitar a nossa vida. A gente só tem o hoje. Pense sempre Sim, assim, eu só tenho o hoje, eu só tenho o agora. Eu vou ser feliz com agora. Eu não vou certeza. esperar o Sim, amanhã para falar alguma coisa ou para resolver alguma coisa. É agora. Se eu tô chateado com alguém, eu vou ligar pra pessoa, vou resolver agora e vou dormir em paz. Vou fazer. Se é vocês têm coisa verdade. para fazer, façam hoje, não deixem para amanhã. E amanhã Sim, façam igual, igual e terminem o dia de vocês agradecendo e dizendo: "Nossa, hoje meu dia rendeu, foi incrível. Tô cansada, mas poxa, valeu a pena". Tão bom, verdade. Não vira né? uma Não, bola de não, não neve, né? A deixem. gente vai tendo uma pendência aqui, outra pendência ali, aí se passa um mês, passa 2 meses, você explode. E aí tem gente Nossa, que fica doente. Em alguma situação, a pessoa coloca isso pra fora, né? Às vezes numa depressão ou uma nossa. gripes constantes, a imunidade fica Uhum. baixa. Tudo isso é Problema de fundamental. garganta. Não Problema de fala. garganta. Sabe, né? Problema de Sim, garganta tem muito a ver com coisas que eu não falei. sim, Sapos que eu engoli. é Nossa, eu tive muito verdade. problema de garganta já. Muito, muito, Eu muito. também, várias, nossa. Quando a gente começa a entender isso, claro que nem Sim. tudo a gente pode falar, mas coloca pra fora de algum jeito, nem que seja escrevendo. A escrita é muito terapêutica. Encontra uma forma, né? Sim, E de se libertar, de tirar isso de dentro de você e não deixar aquilo virar uma doença, literalmente. com As certeza. minhas alunas que vêm pra mim, é isso, elas engolem tanto e que elas precisam comer para aliviar Aham, necessidades não satisfeitas. E, entendi. assim, a maioria das vezes tem a ver com comunicação truncada. Sim, é verdade. E às vezes essa impulsividade que a gente estava falando há pouco, de que forma lidar com isso? Como você disse, quando a gente está na situação, é muito difícil você reagir de uma maneira branda. Uma pessoa está descontrolada na sua frente, gritando, exaltada, é muito difícil, é desafiador você responder de uma maneira mais ponderada. Uma técnica interessante é você pegar um copo de água e antes de você responder, toma um gole. Toma 2 goles, toma 3 goles, 4 goles. Nesses 4 goles, com certeza já deu o tempo de você pensar de uma maneira mais concreta, assim, eu devo falar desta forma com ele, ou com ela, ou não. Esses segundos que a gente tem, acho que você comentou sobre isso na última live relacionada à alimentação, assim, a impulsividade na alimentação, a compulsão alimentar. E tem tudo Tem a ver com a tudo a ver. comunicação também. Esses Tudo a ver. segundos, eles são decisivos, ou para você responder de uma maneira adequada, ou você para estragar tudo na forma como você vai falar. Totalmente, né? E aí, para isso, você precisa se conhecer.
conhecer as tuas Sim. vulnerabilidades. Não, se proteger de você mesma, né? Se eu Com sei certeza. que eu me sinto impulsiva e que eu saio falando, bebe a água, respira fundo, sai do cenário se for preciso, vai no Sim, banheiro, se tranca lá e isso volta como mesmo. gente. Porque se conhece, se você se conhecer, você tem que entender, nossa, na hora que eu tô percebendo esse sinal do meu corpo, é a hora de Sim, eu dar um passinho para trás. Esse é passinho para trás verdade. vai ser decisivo no resto do teu dia, quiçá da tua vida. Porque às vezes, num Com detalhe, certeza. tu perde um relacionamento, né? E Sim. né, às vezes o emprego, enfim, E tantas muitas coisas. vezes o problema é a comunicação, né? Aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Uhum. É isso mesmo. Porque não basta a gente falar, a gente também tem que Sim, entender o que o outro entendeu. Né? é Então é na hora, verdade. a pessoa tem que estar prestando atenção em mim e eu também tenho que estar prestando atenção no outro quando eu me Sim, comunico. E falar, nossa, com mas tu certeza. tá eu sou bem meio assim, tá chateado? Às vezes falo pro meu marido, ele é meio, mas ele é bem brincalhão, mas às vezes ele tá lá no mundo dele, né? Não sei se você já viu isso falando Ah, sobre os homens que ficam na caixa do nada. Que fica lá, o que tu ah, tá pensando? caixa Nada. do- Porque não existe caixa do nada pra mulher. A mulher tá sempre pensando em alguma coisa, mas o homem não, às vezes ele tá lá. Ai, tá chateado comigo? Não. Não, é não. Às vezes eu fico, mas será? Mas será? Não, é não, né? A gente tem Então que pronto, aceitar. né? Acabou, né? Sim, Então, entender aquilo que você falou, como chegou no outro, sim, e se tá tudo bem. Pronto, acabou. com Segue a vida, segue o certeza. baile. É Ai, que verdade, faz legal. total diferença, né? São algumas reflexões que são simples e que a gente usando no nosso dia a dia, pensando antes de falar, observando o cenário, como se fosse uma câmera. Se eu coloco uma câmera filmando aquela cena, eu não coloco pré-julgamentos, eu não xingo a pessoa, eu não rotulo. É uma câmera analisando os fatos. Qual que é a emoção? Quais são as necessidades? Eu consigo me comunicar de uma maneira muito mais efetiva. Uau, nossa, e aí, que exercício, né? De repente, tu tentar se colocar, te observando como uma segunda pessoa. Pô, mas por que que o outro Sim, sentiu aquilo? Mas como que eu falei? Nossa, o outro tinha total verdade. razão de se sentir assim. Olha como eu falei. Se fosse outra pessoa falando comigo, como eu falei com o outro, ó, a viagem, né? A gente já. Sim. Como que eu iria me sentir? Mas é um exercício totalmente terapêutico, né? De entender Com certeza. como que eu tô, Sim, qual é a minha postura, é verdade. né? É E verdade. como o autoconhecimento é importante, como os sinais do meu corpo são Fundamental, importantes. fundamental, fundamental. Faz toda a diferença na forma como a gente se comunica e para a gente cultivar esses bons relacionamentos. É fundamental que eu me autoconecte comigo mesmo. Quais são as minhas necessidades, quais são as minhas emoções naquele momento e eu expresse isso de uma maneira também adequada e assertiva. E atenda, né? Porque quando as necessidades mais profundas e básicas emocionais da gente não estão sendo atendidas, a gente vai buscar atender de outras formas. E aí, uns Com com comida, certeza. como as minhas alunas, outros com compras, outras com trabalho, cada um na É sua. Então, verdade. identificar necessidades emocionais, Sim, nossa, isso aí é o segredo do sucesso em todas as áreas da vida. Na hora é que eu entendo verdade. o Para que eu tudo. preciso, para tudo, e aí eu Para atendo e tudo. falo, estou plena. Sim, sim, com certeza. E Ai, até um Fê. presente que eu quero deixar aqui para os nossos seguidores, para quem está na live, eu estou escrevendo aqui um link que para quem quiser um resumo do nosso assunto de hoje, eu preparei um Já e-book. quero. E Ai, nesse que e-book é só lindo! baixar, é grátis para vocês baixarem no computador, no celular de vocês. Tem um resumo, tem exercícios, tem mais exemplos sobre a comunicação não violenta. E depois vocês podem dar um feedback se vocês gostaram, se vocês acharam Nossa! interessante. Que barra comuni. Peraí que é meio longo. Comunicação, Se a gente mandar no direct, tracinho, tu manda pra gente? não, Porque aqui tracinho, eu acho que a gente não consegue violenta. clicar, né? Ah, é verdade. Mas eu posso mandar também no direct. Quem tiver interesse, é só mandar um É, direct, que eu manda lá copio um o eu link quero e o mando para e-book. vocês. Eu Isso, já sou que a eu mando para primeira. vocês. Combinadíssimo. Amei! Amei, Ai, Fê! foi Nossa, um prazer imenso, imenso. Nessa como é bom! quarentena, a gente sabendo, ela pode ser muito produtiva, né? Quando a gente vê o lado bom da gente estar em casa, da gente participar de lives, tem tanto assunto bom
para a gente compartilhar, para a gente aprender. Então, é o meu desejo para cada um de vocês que a comunicação de vocês ela seja de referência, ela seja exemplar, ela cultive bons relacionamentos dentro de casa e fora de casa também. E para quem quiser saber mais, então é só baixar o nosso e-book. E dentro de casa, né, Fê? Dentro da sua própria casa, que é a comunicação não violenta com você mesma, para começar. Às vezes Vivendo hoje, né, Gleice? Às vezes você se comunica bem com o outro, trata bem o outro, sabe falar com o outro, mas quando é com você, você tá lá se xingando, se chicoteando. Sim. E aí, lembrando de coisas do passado, que foram coisas ruins, ou já imaginando um futuro que você não sabe, que é incerto, e sofrendo, angustiado com isso. Se liberta. Tem que se libertar e ser feliz. Sim, é simples. Com A gente que certeza. complica. Ai, Fê, É mesmo. Fê, posso convidar as meninas pro meu curso? Lógico! Vou aproveitar então. Gente, hoje eu tô abrindo a inscrição pro meu curso. Hoje eu tô terminando uma turma e abrindo a inscrição para a próxima turma do meu curso de resgate, que é onde eu ensino técnicas para tirar as pessoas de onde elas estão, as pessoas que querem emagrecer ou se relacionar melhor com o seu corpo, com a comida, com as suas emoções. Eu tenho muitas alunas que vêm para mim que nem querem emagrecer, elas só querem melhorar a relação delas com a alimentação, com as emoções, e funciona super bem também. Bacana! Chama 360 horas de emagrecimento, são 15 dias, é um grupo incrível, são 15 aulas, acontece em tempo real, vai ser do dia 11 de agosto ao dia 25 de agosto. Hoje começaram as inscrições com o valor de primeiro lote, são 30 vagas só, parte delas já foram. Tem que aproveitar. Então, quem quiser, aí vai lá, me segue, pede no meu direct que eu mando. Nossa, tive assim, resultados lindos. Oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro. Eu vejo, para quem acompanha a Gleice ou ainda não acompanha, acompanhe, sigam ela, porque tem várias alunas, cases de sucesso que ela posta, que ela recomenda. Nossa, vocês têm que segui-la para se inspirar. E é exatamente o que você comentou. Não é simplesmente perder peso, é muito além disso. Não, porque a pessoa ganhou peso por conta de coisas da vida. Não foi só porque ela comeu mais. Claro que ela comeu mais, mas por que ela precisou comer mais? Por que ela precisou tanto da comida? Tem a ver com a vida, né? Não necessariamente olhar para o prato da comida. Então, gratidão imensa. Espero vocês lá no Instagram, quem não me segue. E quem tá no meu, que tá vendo a Fê, não perca a oportunidade de seguir essa mulher, porque ela é maravilhosa, gente. Quem não quer aprender o que essa mulher quer ensinar? Então, corre lá, aperta lá, segue, olha os stories, porque, ó, só dica chuchu. Ai, amei a nossa live. Amei. A gente tem que repetir em breve, hein? Vamos. Depois vamos selecionar Sugiram temas interessante. Aí. Sugiram temas que a gente, faz. Isso aí. Beijo grande para você, Glê, para todos vocês que estiveram aqui conosco também. Printem a tela, marquem a gente, compartilhem essas boas informações que vai estar lá no meu IGTV para quem quiser ver mais ou quem quiser recomendar. Um beijo muito grande para cada um de vocês. Beijo, Fê, gratidão. Beijo, pessoal. Uma ótima noite. Até a próxima. Tchau, beijo.